Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Imagina acordar com uma notícia capaz de mexer com todo o futebol brasileiro. Uma bomba que vem diretamente da Inglaterra e que coloca o Palmeiras no centro das atenções do mundo. O atacante que virou símbolo da nova geração alviverde, o garoto que conquistou a torcida com gols, raça e personalidade, pode estar prestes a dar um passo gigantesco na carreira, e o destino dele pode ser o mesmo de Alan e Gianluigi Donnarumma. Sim, estamos falando de Vitor Roque. E o que era apenas um rumor nos bastidores agora tem confirmação internacional. Uma informação vinda de dentro da diretoria do Palmeiras, reforçada pelo jornal britânico The Sun, garante que o Manchester City tomou uma decisão que pode mudar tudo, pagar a multa rescisória e levar o atacante em definitivo. Mas o que motivou essa investida? O que o City viu em Vitor Roque que o fez agir com tanta pressa? E o mais importante, como o Palmeiras vai reagir diante de uma proposta tão tentadora? Fica comigo até o final porque você vai entender todos os bastidores dessa história que promete estremecer o futebol brasileiro. Atenção, torcedor palmeirense! O que parecia apenas mais um rumor de bastidores agora ganha força internacional e pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro. Vitor Roque, o jovem atacante que conquistou o coração da torcida alviverde com atuações decisivas, pode estar de malas prontas para a Inglaterra. Uma fonte ligada à diretoria do Palmeiras revelou que o Manchester City de Pep Guardiola entrou de vez na jogada e está disposto a pagar a multa rescisória do jogador para levá-lo em definitivo para a Premier League. E o que era apenas conversa de bastidor ganhou peso quando o jornal britânico The Sun confirmou a informação. O impacto dessa possível transferência é gigantesco. Estamos falando de um dos atacantes mais promissores do futebol sul-americano, o jogador que chegou ao Palmeiras para ser o diferencial, e rapidamente mostrou por que é considerado um fenômeno. Vitor Roque não apenas marcou gols importantes, ele mudou a forma como o Verdão ataca, trazendo velocidade, explosão e presença dentro da área. Agora, imagine o tamanho do buraco que sua saída deixaria no elenco de Abel Ferreira, justamente em uma fase decisiva da temporada, com o time brigando na ponta do Brasileirão e na semifinal da Libertadores. É um baque que pode abalar até mesmo o melhor planejamento. Fontes próximas à negociação afirmam que o City não quer perder tempo. Guardiola teria se encantado com o estilo de jogo de Vitor Roque e vê no atacante o sucessor natural de Savinho, que deve ser negociado nos próximos dias. A proposta? Nada menos que o pagamento integral da multa rescisória, avaliada em cerca de 70 milhões de euros ou nada mais nada menos que 444 milhões de reais, o suficiente para colocar o Palmeiras entre os clubes mais ricos do continente. E o mais curioso é que, segundo informações, o clube inglês pretende agir de forma rápida, sem dar margem para leilão, oferecendo um contrato de longa duração e salário digno de estrela europeia para convencer o jogador e seus representantes. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras tenta manter o controle da situação. Abel Ferreira, por sua vez, já teria deixado claro que não quer perder o jogador neste momento, considerando-o peça fundamental no esquema tático. Há quem diga que Leila Pereira se vê de mãos atadas, já que não há negociação quando um clube paga a multa. O Palmeiras, gigante e protagonista do futebol brasileiro, agora vive um daqueles momentos em que nem a força de sua camisa ou o poder financeiro pode mudar o rumo dos acontecimentos. Com o Manchester City decidido a pagar a multa rescisória de Vitor Roque, o Verdão está literalmente de mãos atadas. Não existe negociação, não existe contraoferta, o contrato fala mais alto. A bola agora está nos pés do próprio jogador. Vai escolher seguir fazendo história no Palmeiras, lutando por títulos e idolatria, ou vai ceder ao chamado da Premier League e se juntar a Alan e Guardiola em um dos maiores clubes do planeta. Essa é a encruzilhada que define carreiras e muda destinos. E enquanto Leila Pereira tenta, nos bastidores, convencer o garoto a ficar, o torcedor segura o coração. Porque neste caso, o Verdão só pode assistir e torcer. Então eu quero saber, se fosse você no lugar de Vitor Roque, ficaria para ser ídolo eterno do Palmeiras ou aceitaria o sonho europeu? Comenta aqui embaixo, porque o desfecho dessa história pode explodir a qualquer momento, e quando acontecer, você vai querer estar aqui para saber primeiro. Próxima notícia. Por que Abel e Palmeiras, com contrato na mesa há meses, ainda não fecharam renovação? Entenda o cenário.
Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 61 pontos e garantido na semifinal da Conmebol Libertadores, o Palmeiras vive seu melhor momento na temporada, embora uma situação nos bastidores ainda cause expectativa, a possível renovação de Abel Ferreira. A ESPN apurou que o staff do português está há meses com a proposta do Palmeiras para um vínculo até 2027, que depende apenas do sim de Abel para que o novo acordo seja oficializado. Porém, o que falta para que o técnico enfim assine o papel? A resposta é mais simples do que parece. Segundo a apuração da reportagem, Abel aguarda o fim dos compromissos do Palmeiras na temporada para oficializar o contrato até o final de 2027, período que bate também com o encerramento do segundo mandato da presidente Leila Pereira. O português entende que o anúncio de uma possível renovação agora poderia roubar a cena e, de certa forma, tumultuar o ambiente do clube, que tem a possibilidade de conquistar o Brasileirão e eventualmente até mesmo a Libertadores, que garantiria o inédito tetra ao país. De acordo com a apuração do Palmeiras News, Abel deve assinar a renovação independentemente dos resultados do Palmeiras na reta final da temporada. Já não há mais nada a discutir entre as partes e, portanto, a permanência da comissão técnica não depende de algum dos títulos em disputa. À espera do novo acordo com Abel Ferreira, o Palmeiras tem um grande desafio pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, vice-líder da competição, no estádio do Maracanã, no domingo 19 às 16 horas de Brasília. Uma vitória fará com que o Alviverde abra 6 pontos na liderança, restando 9 rodadas para o fim. Palmeiras embala fase goleadora e tem ataque melhor do que grandes da Europa, entenda. Nos últimos 10 jogos, o Verdão tem média de 2,9 gols por partida, número superior ao de equipes como Arsenal, Real Madrid e Barcelona, ficando atrás apenas de 2 clubes alemães. Com 29 gols nesses confrontos, o Palmeiras possui a melhor média ofensiva entre todos os times da Série A do Brasileirão. Mas o mais impressionante é que o desempenho dos comandados por Abel Ferreira supera até o de gigantes das principais ligas do mundo. Em início de temporada, muitos clubes europeus chegaram agora aos seus primeiros 10 jogos oficiais, e mesmo assim, equipes como Arsenal, Manchester City, Barcelona e Real Madrid ficaram atrás do Verdão no número de gols marcados. A média alviverde é de 2,9 gols por jogo, somando partidas do Brasileirão e da Libertadores. Entre os principais times da Europa, apenas Bayern de Munique, com média de 3,8, e o Eintracht Frankfurt, com 3,1, superam o ritmo avassalador do Palmeiras. Veja o comparativo do Palmeiras com europeus em até 10 jogos. Bayern de Munique, 38 gols em 10 jogos, média de 3,8. Eintracht Frankfurt, 28 gols em 9 jogos, média de 3,1. Palmeiras, 29 gols em 10 jogos, média de 2,9. Inter de Milão, 22 gols em 8 jogos, média de 2,75. Real Madrid, 26 gols em 10 jogos, média de 2,6. Barcelona, 25 gols em 10 jogos, média de 2,5. Sporting, 25 gols em 10 jogos, média de 2,5. Atlético de Madrid, 22 gols em 10 jogos, média de 2,2. Manchester City, 21 gols em 10 jogos, média de 2,1. PSG, 21 gols em 10 jogos, média de 2,1. Arsenal, 20 gols em 10 jogos, média de 2. Desses 29 gols, a dupla de ataque formada por Flaco Lopes e Vitor Roque vem brilhando. O camisa 9 já marcou 10 vezes, enquanto o argentino soma 6 gols, mostrando entrosamento e precisão nas finalizações. Nos últimos 10 jogos, o Verdão atuou 6 vezes no Allianz Parque e em todas elas, marcou pelo menos 3 gols, uma sequência que empolga qualquer torcedor. A comparação com os outros clubes da Série A apenas reforça a fase arrasadora do ataque palmeirense. Enquanto o Verdão soma 29 gols, Flamengo e Vasco aparecem na sequência com 19 cada um, de acordo com dados do Gato Mestre. Esse desempenho ofensivo fez o Palmeiras subir na tabela de ataques do Campeonato Brasileiro. Após um início mais tímido, o time agora é o segundo que mais marcou na competição, com 51 gols, atrás apenas do Flamengo, que tem 53. Para Abel Ferreira, o momento atual é fruto de muito trabalho e amadurecimento coletivo. Em algum momento tínhamos alguns jogadores não no melhor momento de forma, mas é trabalho do clube e do treinador ajudar a chegar neste momento. Houve alterações no elenco, jogadores que vendemos, explicou o técnico. Um grupo em bom momento com determinação e resiliência atingiu uma maturidade competitiva com presente e futuro, e ainda pode crescer.
É muito trabalho e muito mérito dos jogadores, completou Abel. E aí, torcedor palmeirense, dá pra acreditar nesse ataque? O Verdão não só domina o Brasil como também está batendo de frente com gigantes da Europa. Será que essa fase goleadora vai levar o Palmeiras a mais um título? Ou estamos vendo o início de uma das equipes mais ofensivas da era Abel Ferreira? E na sua opinião, qual será o resultado da partida entre Flamengo e Palmeiras? Comenta aqui embaixo o que você acha, deixa o seu like para fortalecer o canal e se inscreve, porque o Palmeiras não para de dar orgulho e a qualquer momento pode vir mais uma goleada para a história.